exótica música japonesa chegou em Roma. Um concerto organizado pelo Conselho Pontifício para a Cultura quer fortalecer as relações entre a Igreja Católica e diferentes movimentos culturais. A Igreja de San Giorgio de cultura japonesa está mais perto do povo de Roma. A Embaixada do Japão, em colaboração com o Conselho Pontifício para a Cultura, organizou um concerto com uma flauta de madeira típica japonesa. As músicas cantadas pelo solista Yosuri Irie têm ritmos tradicionais misturados com outros mais modernos. Um dos objetivos do Conselho Pontifício para a Cultura é fortalecer as relações entre a Igreja Católica e diferentes culturas. Ser um músico ou um compositor são coisas diferentes. Fico orgulhoso em ver que valorizam muito a música que eu compus. O professor Yosuri Irie tocou em algumas das principais cidades do mundo. Fora de Roma, ele se apresentou em Melbourne, Paris, Washington e Dubai. Apesar das barreiras linguísticas ser um problema comum quando se viaja, ele acredita que a linguagem da música pode superar qualquer obstáculo. O que me deixa mais feliz é que, mesmo não conseguindo me comunicar quando vou para algum país estrangeiro, a música se explica por si só. A turnê do músico japonês não terminou em Roma. Depois ele vai se apresentar na Sicília e em Malta. A rota de peregrinação Via Framtígena tem se destacado e promete competir com o sucesso do Caminho de Santiago de Compostela. Via Framtígena é uma rota de peregrinação que começa em Canterbury, na Inglaterra, e termina em Roma. Ultimamente, o movimento tem crescido. A estrada, com mais de 1.000 milhas, teve um aumento de 30% de peregrinos com relação ao ano passado. A expectativa é crescer ainda mais este número durante o Jubileu da Misericórdia. Há mais de 80 passos que precisam ser tomados para chegar à Cidade Eterna utilizando este caminho particular. As pessoas que o estão promovendo têm um sonho em mente. Via Framtígena quer competir com o sucesso do Caminho de Santiago. A peregrinação de leigos e pessoas religiosas para o túmulo de Santiago e a peregrinação ao túmulo de São Pedro são semelhantes. Hoje, a Via Framtígena tem menos peregrinos que Santiago. Os números de 2014 representam 35 mil, em comparação com os 230 mil de Santiago. Atualmente, representamos 15% dos números. Há apenas algumas semanas, antes do início do Jubileu da Misericórdia, 86 cidades estão trabalhando em conjunto para promover a Via Framtígena. Eles melhoraram os sinais e a segurança rodoviária em 4 países: Inglaterra, França, Suíça e Itália. Mas esta abordagem não é limitada para aqueles que viajam a pé até Roma. É um projeto das autoridades da cidade criar trilhas acessíveis para cada percurso a pé. Por exemplo, na Toscana, já existe uma estrada adotada para bicicletas e muitos estão viajando também usando estradas secundárias, mesmo a cavalo. O desenvolvimento de ferrovias e melhorias das estradas fez com que o trajeto a pé até Roma se tornasse impossível no século passado. A recuperação da Via Framtígena só aconteceu há alguns anos atrás, em 2011. Estamos falando sobre 14 anos atrás. Foi quando um grupo de prefeitos de 30 diferentes municípios, para ser exato, discutiram um projeto com o Conselho Europeu, a Via Framtígena. O objetivo, ao promover a Via Framtígena, é criar um fluxo como o de Santiago, enquanto eles caminham em direção a Roma. Atualmente, eles estão trabalhando em um acordo com o governo da Galícia, na Espanha. Eles querem que o Caminho de Santiago promova a Via Framtígena em troca deles promoverem Santiago. Pela segunda vez, Papa Francisco se reúne com a presidente do FMI. Entre as prioridades dela estão as formas de diminuir a desigualdade social. O Papa Francisco e a presidente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, tiveram uma reunião no Vaticano e, ao que parece, foi muito cordial. Os dois líderes já se encontraram em dezembro de 2014. Na ocasião, eles falaram sobre a grave crise econômica na Europa. O Fundo Monetário Internacional é composto por 188 países e foi criado em 1944 para promover a estabilidade econômica global.
Desta vez, Christine Lagarde apresentou ao Papa alguns dos seus colaboradores. Sua Santidade, é uma honra. Obrigado por colocar tanta importância à oração. Christine Lagarde lidera o FMI há 5 anos e meio. Entre suas prioridades está aumentar a participação feminina na força de trabalho, como forma de reduzir a pobreza e a desigualdade. Ore por mim, vou rezar por você. Eu farei o mesmo, obrigada. Christine Lagarde é a primeira mulher a chefiar o FMI. No último domingo, o Santo Padre falou palavras de encorajamento aos migrantes e refugiados e também saudou os prisioneiros da maior prisão da Itália. O Ângelus de domingo também ficou marcado pelo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Milhares de imigrantes fizeram uma peregrinação ao Vaticano para passar debaixo da Porta Santa. Eles também trouxeram a famosa Cruz de Lampedusa em suas mãos. A cruz foi construída com a madeira das embarcações que transportavam refugiados para a costa italiana. Para eles, o Papa ofereceu palavras de encorajamento. Não deixem que nada os roube a esperança e a alegria de viver, provenientes da experiência da divina misericórdia. Graças também às pessoas que os acolhem e os ajudam. Da janela dos aposentos do Palácio Apostólico, o Papa também falou sobre as vítimas dos últimos atentados terroristas. Convido a todos para orar a Deus pelas vítimas dos ataques ocorridos nos últimos dias, na Indonésia e Burkina Faso. Que o Senhor os receba em sua casa e apoie o compromisso da comunidade internacional para construir a paz. O Papa também saudou aos prisioneiros da maior prisão da Itália, que fica na cidade da Ópera. Ele os agradeceu pela hospitalidade. E foi com este sentimento que, minutos mais tarde, o Papa celebrou uma missa com os imigrantes e refugiados que participaram da peregrinação à Basílica de São Pedro. O programa de hoje termina aqui. Sábado que vem tem mais Século News edição especial. Uma boa tarde para você e uma ótima semana.